Esta história começa com nosso protagonista, que, por motivos de trabalho, voltou para a casa de seus pais. Ao mexer em suas antigas pertences, ele encontra uma foto onde aparece sua amiga de infância, que sempre exibia um grande sorriso que alegrava seus dias. Junto com sua energia inesgotável, ela criou memórias inesquecíveis ao lado dele. Por isso, ele se pergunta o que terá acontecido com ela. Ao sair de casa, ele se depara com uma garota que imediatamente o reconhece e o chama pelo nome, Tashu. Para sua surpresa, a garota é Hisham, sua amiga de infância, mas com uma aparência bem diferente do que ele lembrava. Ela está visivelmente nervosa. Hisham menciona que acabou de fazer compras e oferece a ele alguns lanches que comprou, até mesmo um cigarro. No entanto, sua ansiedade é tão grande que, em vez de dar um único lanche, ela entrega todos os que tem. Logo em seguida, foge do local, deixando Tashu sem chance de dizer qualquer coisa. Já em casa, Hisham se lamenta por ter encontrado o protagonista, dizendo para si mesma: por que ele está aqui? Ela não queria que ele a visse no estado deplorável em que se encontra agora, tão diferente da versão radiante e positiva de si mesma no passado. Agora, ela sente que é apenas uma sombra daquela alegria. Dias depois, por acaso, Tashu encontra Hisham trabalhando em uma loja local. Ao vê-lo, ela fica nervosa novamente, e quando ele se aproxima do balcão onde ela está atendendo, Hisham só consegue pensar que queria que a terra a engolisse. Fica claro que ela não queria que ele a visse ali, trabalhando naquele lugar, pois teme que isso manche a imagem positiva que ele tinha dela e apague as boas lembranças que compartilharam. Com sua baixa autoconfiança, ela decide evitá-lo a todo custo. Mais tarde, Tashu chega em casa e ouve uma melodia desafinada que desperta lembranças desagradáveis de Hisham. Ele se lembra de como ela adorava tocar piano, e ele amava ouvi-la. Curioso, ele segue o som e descobre que é Hisham tocando uma guitarra, embora sem muita habilidade, errando várias notas. Quando ela percebe a presença de Tashu, fica extremamente envergonhada. Mais uma vez, pensa apenas em fugir. Ela se despede rapidamente e corre, deixando o protagonista com a sensação de que, talvez, ela não tenha mudado tanto assim quanto ele imaginava. Ao voltar para casa, a mãe de Tashu pergunta se ele já conversou com Hisham, já que não se viam desde o ensino fundamental. Essas palavras fazem Tashu se lembrar ainda mais do sorriso dela, que sempre iluminava seus dias. Após o jantar, sua mãe sugere que ele leve um pouco de comida para Hisham. Ele faz isso e é recebido com um sorriso, mas percebe que há algo errado no jeito dela. Ele se pergunta se algum dia verá novamente aquele sorriso genuíno. Passam-se alguns dias, e Hisham continua tentando evitar Tashu a todo custo, com medo de voltar a ser quem era antes. Ela tenta prever onde ele poderia estar para evitá-lo, mas sua sorte parece sempre colocá-lo em seu caminho. Certa vez, Tashu a encontra enquanto trabalha no setor de vendas. Ao vê-la, ele se lembra de como ela sempre o cumprimentava com entusiasmo e sugeria que voltassem juntos para casa. Agora, porém, Hisham apenas foge, dizendo que tem coisas para fazer. Desde o primeiro reencontro, Tashu não consegue parar de pensar nela. Ele começa a se lembrar de momentos que, na época, não pareciam tão importantes, mas que agora ganham novo significado. Até as promessas que fizeram na infância voltam à sua mente, e ele sente vontade de retomá-las. Enquanto pensa nisso, ele cruza com Hisham no caminho para casa. Como sempre, ela tenta evitá-lo, mas um recuerdo súbito ressoa na mente de Tashu. Hisham uma vez disse que ficaria feliz se ele a convidasse para sair. Reunindo coragem, ele a chama e pergunta se ela não gostaria de ir comer com ele. Hisham, com uma expressão de angústia, tenta recusar, dizendo que não está com fome. No entanto, seu estômago atrai, rugindo alto e quebrando o silêncio de forma constrangedora. Sem argumentos, ela se rende, admitindo que irá com ele. Antes de irem ao restaurante, Tashu passa em uma loja e compra um lanche para ela, do mesmo sabor que ela gosta, algo que Hisham lembra ter mencionado a ele no passado. Apesar disso, ela tenta não criar expectativas sobre as intenções de Tashu. Ele a interrompe para dizer que irão ao lugar onde sempre comiam juntos. Meio envergonhado, Tashu pega a mão dela,
Embora Hisham esteja hesitante, responde timidamente com um sim. Esse momento desperta memórias que ela havia enterrado, trazendo à tona sentimentos de um passado que ela pensava ter perdido. Pequenos, eles eram inseparáveis. Mas agora Hisham se pergunta quanto tempo passou desde que pôde estar ao lado de Tashu. Como ela se lembra, suas famílias estavam sempre juntas e frequentavam um restaurante familiar que, para ela, é um lugar muito especial. É exatamente para esse restaurante que Tashu a levou, o que faz com que ambos sintam uma onda de nostalgia ao chegarem juntos. Ao chegarem ao destino, percebem algo curioso. Estiveram de mãos dadas por um bom tempo. A vergonha toma conta dos dois, que se apressam em pedir desculpas um ao outro. Com isso resolvido, eles entram no restaurante, onde são bem recebidos, já que Hisham é cliente habitual. Sentam-se em uma mesa para 2 pessoas, e agora, com Hisham cara a cara, Tashu pensa que, apesar da aparência diferente, ela não parece tão intimidante. Eles começam a pedir a comida, e uma conversa surge. Durante o papo, descobrimos que Hisham se considera uma pessoa livre desde o divórcio de seus pais. Ela menciona que abandonou o piano porque acredita que seu talento desapareceu, deixando claro que a Hisham radiante do passado se foi para sempre. Sobre o divórcio, ela diz que o assunto não a afeta mais, já que não é problema dela. No entanto, admite que, desde que seus pais não estão mais com ela, ela se tornou a pessoa que é agora. Tashu reflete sobre o jeito dela falar. Embora Hisham finja que nada a incomoda, ele percebe que é exatamente o oposto. Para não deixá-la desconfortável, ele muda de assunto e pergunta se ela ainda tem o piano de brinquedo que traz tantas lembranças boas de quando conviviam. Com um tom melancólico, ela responde que o jogou fora, pois ele já não emitia som algum. Saindo de um tema triste para outro ainda mais pesado, Hisham pede uma cerveja, incapaz de continuar falando sobre assuntos tão emocionais sem ser afetada. Ela começa a beber para afogar as mágoas, tomando um copo atrás do outro com uma rapidez impressionante, até acabar embriagada. Nesse momento, Tashu vê uma oportunidade e comenta que a energia dela mudou completamente, assim como seu visual. Ele observa que agora, ela parece mais madura. Hisham, por sua vez, retruca que ele também mudou, tornando-se mais frio do que antes. Quando terminam de comer, Tashu paga a conta, e eles decidem voltar para casa. O problema é que Hisham está tão bêbada que mal consegue andar e começa a revelar verdades sem filtro. Para resolver a situação, Tashu se oferece para carregá-la nas costas. Apesar da vergonha, ela aceita, e eles partem rumo à casa dela. No caminho, tem uma conversa agradável sobre o passado, e o tempo passa tão rápido que, sem perceberem, chegam ao destino. Esse momento é especial, mas, para Hisham, é agridoce. Ela não queria que acabasse, pois estar com Tashu lhe traz uma sensação de tranquilidade e felicidade. Sabendo que momentos assim são raros, ela deseja aproveitá-lo ao máximo, temendo não ter outra chance como essa. Tashu a coloca no chão, e Hisham se despede, desejando-lhe sorte no trabalho. Antes que ela entre em casa, porém, ele a chama e pergunta se podem sair novamente. A felicidade que isso provoca em Hisham é tão grande que ela leva um tempo para processar, comemorando internamente a chance de passarem mais tempo juntos, apesar de suas expectativas iniciais serem tão baixas. Saindo do transe, ela sugere saírem na próxima semana, quando estiver livre do trabalho. Tashu aceita imediatamente. Dessa vez, eles se despedem com alegria, ansiosos pelo próximo encontro. A partir desse momento, Tashu tem conseguido conversar mais com Hisham quando se encontram voltando do trabalho. Antes, ela desaparecia assim que o via, mas, desde esse dia, ela começou a reaparecer. Mais do que isso, ele sente que o sorriso dela está voltando a brilhar como no passado, e até percebe expressões novas que nunca tinha visto nela. Que situações vocês acham que poderiam fazer Hisham mostrar essas expressões? Enquanto isso, Hisham está em casa, olhando com nostalgia para seu piano. Ela hesita em tocá-lo, récua, e sua expressão revela que ainda não está pronta para enfrentar o passado. Isso a leva a relembrar seus momentos mais queridos. Voltamos a um dia do passado,
onde Hisham toca uma música que compôs no piano enquanto Tashu a ouve. Ao terminar, ele fica impressionado com a melodia, elogiando-a e dizendo que a canção é incrível. A partir desse momento, Hisham mergulhou cada vez mais em sua música, até o ponto de se deixar cegar por sua paixão. Tashu pôde perceber isso ao longo de sua infância, pois Hisham não fez amigos na escola. Ela passava o tempo escrevendo canções, e mesmo quando a convidavam para brincar com os outros, ela recusava gentilmente, desculpando-se porque estava concentrada em sua música. A partir desse momento, Tashu começou a perder lentamente a capacidade de apoiar Hisham. O tempo passou, e ela se dedicava cada vez mais a realizar seu sonho de compor e interpretar boas canções. No entanto, ao entrar no ensino médio, os problemas entre seus pais se tornaram mais frequentes, resultando em brigas e discussões constantes. Embora Hisham tentasse não se envolver, o ambiente tenso a afetava aos poucos. Seus pais tentavam fingir que nada estava acontecendo, mas a tensão era evidente. Em uma dessas ocasiões, eles vão a um restaurante, e o inevitável é revelado. O divórcio, já mencionado anteriormente, vem à tona. Durante a conversa, discutem o que farão com Hisham, já que não conversaram adequadamente com ela e sabem que ela notou a mudança no comportamento deles. O pai vai direto ao ponto, dizendo que garantirá a pensão. Como últimas palavras, afirma que lamenta, mas que o assunto não lhe interessa mais. Isso enfurece a mãe, mas ela se contém, pois sabe que também tem sua parcela de culpa. Como era de se esperar, Hisham já previa essa notícia. Nesse momento, só consegue abraçar a mãe. Ela tentou superar a situação, mas, embora quisesse ser forte, desmoronava ao lembrar da caixinha de cigarros deixada pelo pai, soluçando e se perguntando por que ele as abandonou. Após o divórcio, a família de Hisham se afastou da família de Tashu, com quem tinha uma boa relação, pois, dadas as circunstâncias, não era mais possível conviver com eles. Hisham acreditava que sua presença poderia causar problemas, então não havia mais volta. Tudo em sua vida estava mudando. Mesmo assim, ela decidiu perseguir seu sonho. Por isso, disse à mãe que queria continuar fazendo música, mas também buscar um emprego para ajudar. Sua mãe aceitou apoiá-la, e Hisham começou a trabalhar mais um turno. Os anos passaram, e podemos ver o grande esforço de Hisham para seguir em frente e alcançar seus objetivos. Sua dedicação rendeu frutos. Ela conseguiu comprar um piano, que simbolizava sua paixão pela música. Mas seu empenho não parou por aí. Ela continuou se esforçando até se formar no ensino médio, momento em que precisou decidir seu futuro. Escolheu seguir com o piano e começou a fazer audições para dedicar seus estudos à música. No entanto, o cansaço começava a se tornar evidente. No dia de uma audição importante, sua fadiga era notória. E não era só ela quem estava exausta. Hisham conta que sua mãe, desde que o pai as deixou, trabalhava o triplo, a ponto de quase nunca estarem juntas. Para compensar o esforço da mãe, Hisham sentia que precisava fazer uma apresentação impecável. A pressão era enorme, e isso ficou claro durante sua apresentação. Um dos jurados a interrompeu, dizendo que ela não estava qualificada para ingressar na instituição. Esse foi apenas o começo de sua queda. A partir daí, as coisas só pioraram. Outras audições não deram certo, ou não entendiam sua música, ou ela não era o que buscavam. Hisham começou a questionar o que tinha feito todo esse tempo, sentindo que todo seu esforço foi desperdiçado. O que vou fazer agora? Ela se perguntava, percebendo que o piano era a única coisa que sabia fazer. Confrontada com a realidade e a pressão que agora caía sobre seus ombros, ela não viu outra solução senão abandonar sua paixão e começar a trabalhar, apesar de todo o apoio que receberá ao longo da vida para seguir seu sonho. Em meio a esses pensamentos, Hisham olhou para a caixinha de cigarros do pai e lembrou de um momento em que ele disse que fumar não o fazia se sentir melhor, apenas o ajudava a esquecer os problemas. Com isso em mente, ela acendeu um cigarro desajeitadamente, marcando o início de uma nova versão de si mesma. Não parou por aí. Para fechar esse ciclo, ela cortou o cabelo e o tingiu, mudando radicalmente sua aparência, o que surpreendeu sua mãe. Hisham, porém, a evitou, dizendo que estava tudo bem,
embora soubéssemos que não era verdade. Ela revelou que não toca mais piano e acredita que sua mãe a odeia por causa disso. Seus dias se tornaram insuportáveis, e ela ansiava por voltar aos velhos tempos, quando Tachu, a primeira pessoa a apoiá-la, estava ao seu lado. Ela queria ao menos cumprir a promessa que fizeram na infância, desejando vê-lo uma última vez, mesmo com sua nova aparência. Voltando ao presente, os dias que antes. Os dias, que antes pareciam tristes e apagados, começaram a mudar aos poucos, e isso porque a pessoa que Hisham mais desejava ver voltou. Embora passe pouco tempo com Tachu durante o dia, para ela é o suficiente. Diante de tantas adversidades que enfrentou, Hisham encontrou novamente sua felicidade, pois, dessa vez, não se sente tão sozinha como antes. Agora, ela tem Tachu ao seu lado. Se você chegou até essa parte do resumo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Se quiser, pode apoiar nosso canal, o que nos ajudaria a trazer mais conteúdo como este. Continuando, alguns dias se passam, e vemos Hisham seguindo sua rotina habitual. Em um dia particularmente quente, ela se lembra de quando foi com Tachu a uma piscina. A vontade de se refrescar aumenta, e, por coincidência, Tachu envia uma mensagem perguntando o que ela fará no próximo fim de semana. Ela responde imediatamente que gostaria de ir à piscina. Animado, Tachu se oferece para acompanhá-la, e eles combinam de ir juntos, o que deixa Hisham extremamente empolgada. Durante o resto da semana, ela não consegue parar de pensar nesse encontro, aguardando ansiosamente pelo dia tão esperado. Quando o dia chega, Hisham não contém as lágrimas de alegria, pois quer criar novas memórias com Tachu. Voltamos brevemente ao passado, onde vemos os dois se divertindo muito na piscina, apesar de alguns contratempos. No presente, porém, eles recebem uma notícia triste. A piscina de sua infância está sendo demolida. Hisham não segura as lágrimas, mas Tachu a consola, sugerindo que, em vez da piscina, eles podem ir à praia. A atitude de Hisham muda imediatamente para uma mais alegre e positiva, empolgada com a reviravolta dos acontecimentos. Ao chegarem à praia, Hisham vai ao vestiário para se trocar e retorna usando um traje de banho. Ela pergunta a Tachu, com certa timidez, se está bem. Nervoso, ele consegue dizer que ela está linda. Logo, eles entram no mar, começando a criar novas memórias juntos. No entanto, há um pequeno problema. Cada vez que seus olhares se cruzam, a vergonha toma conta, pois ainda não conseguem expressar claramente os sentimentos que nutrem um pelo outro. Apesar disso, aos poucos, eles se aproximam, ignorando a timidez e aproveitando o momento. Hisham, que há muito tempo não se divertia por estar focada no trabalho, está vivendo esse momento como se sua antiga versão, mais alegre, tivesse voltado. Ela está mais radiante do que nunca. Em um momento, Tachu se afasta brevemente, e alguns garotos aproveitam para tentar flertar com Hisham. Quando ela se vira para ver quem são, eles rapidamente mudam de ideia e vão embora. Tachu retorna e encontra Hisham um pouco confusa com o ocorrido. Só posso dizer, grande Tachu, que não se deixa influenciar apenas pela aparência. Continuando a diversão, ele entrega a Hisham uma pistola de água que alugou, e eles se preparam para brincar. No entanto, a atenção de Hisham é desviada por um pequeno concerto que começa à beira-mar. Tachu, preocupado com o que pode acontecer, hesita. Considerando tudo o que Hisham passou por causa da música, ele se pergunta se deixá-la ouvir o concerto é uma boa ideia. Por outro lado, algo dentro dele acredita que isso poderia trazer uma mudança positiva. Incerto, ele não sabe o que fazer. Enquanto isso, ao ouvir a melodia, Hisham se deixa levar por sua antiga obsessão, pensando incessantemente em alcançar a perfeição em sua música. Isso mostra o quanto ela ainda ama a música, mas também que precisa superar seu passado. Vendo-a perdida em pensamentos, Tachu pergunta se algo a está incomodando. Ela responde que, no momento, não está fazendo nada com o piano e questiona se está certo se divertir com ele, já que se sente uma inútil. Tachu, no entanto, a faz enxergar que isso não é verdade. Ele diz que o simples fato de estarem juntos e se divertindo o deixa feliz, e que ela não precisa se preocupar com algo tão pequeno.
Ele a lembra que ela tem a capacidade de fazer alguém feliz de coração quando se dedica a isso. Comovida, Hisham aceita a proposta de Tashu de continuar aproveitando o dia na praia, exibindo um sorriso renovado e decidindo deixar os pensamentos negativos de lado. Enquanto brincam com as pistolas de água, Hisham tenta desviar de um jato, mas escorrega e torce o tornozelo. Para ela, porém, isso não é tão ruim, pois pode aproveitar a situação para. Hisham aproveita a situação, lembrando as vezes em que Tashu a ajudou. E essa ocasião não será diferente. Ela pede a ele, timidamente, se poderia carregá-la até a orla. Tashu aceita, colocando-a nas costas, embora a situação seja um pouco constrangedora para ele. Para Hisham, no entanto, estar tão próxima desperta um sentimento cálido e reconfortante. Durante o trajeto, Tashu luta contra a tentação, por razões óbvias que sente nas costas, mas, sabendo que Hisham está machucada, ele consegue controlar seus impulsos. Ainda assim, não ajuda o fato de ela se aproximar cada vez mais, testando os limites de sua pureza. Apesar disso, podemos dizer que ambos aproveitaram a felicidade daquele momento único. Ao chegar o pôr do sol, Hisham agradece a Tashu por sair com ela, dizendo que pôde ver coisas que mudaram e outras que permaneceram as mesmas. Chamando-o pelo nome, ela pede para saírem juntos novamente. Por um breve instante, Tashu vê o passado. O sorriso que ele tanto desejava voltou a brilhar nos lábios de Hisham, mostrando que, mesmo em meio a tanta escuridão, a Hisham que ele conhecia ainda está lá. Dias depois, nos encontramos com Tashu em seu trabalho, onde ele parece estar se saindo extremamente bem, o que acaba sendo um problema, pois, nesse ritmo, ele terá que voltar para a cidade antes do esperado. Ele é tirado de seus pensamentos por alguns folhetos que chamam sua atenção, e ele pergunta para que servem. Seu chefe responde que são para um evento organizado por professores de piano locais. Isso desperta o interesse de nosso protagonista, que pergunta se pode pegar um folheto. No dia seguinte, Tashu e Hisham saem juntos, dessa vez para uma simples ida ao supermercado. Para Hisham, parece que são um casal marido, mas enquanto continuam as compras, Tashu encontra fogos de artifício e, sem hesitar, decide comprá-los para passar a noite os acendendo com ela. Enquanto isso, Hisham se perde em pensamentos, já que Tashu mencionou que só está de volta por causa do trabalho e que, ao terminá-lo, terá que retornar à cidade. Diante disso, Hisham não quer perder a chance de agradecê-lo por saírem juntos. À noite, eles acendem os fogos de artifício, como faziam na infância, e desfrutam desse momento especial. Combinam, então, de ir ao festival que acontecerá em poucos dias para continuar vendo fogos, já que os que tinham acabaram rapidamente. Aproveitando o clima, Hisham quer expressar o quanto está grata, pois, desde que se reencontraram, Tashu tem passado tempo com ela sem mencionar o passado, ajudando-a a sair de sua rotina pesada e trazendo esperança para seu futuro. Decidida a dizer obrigada, ela chama a atenção dele e, com a coragem do momento, acaba confessando que o ama. A vergonha é tanta que ela não consegue encará-lo, sentindo que suas palavras soaram como uma declaração de amor. Sem saber o que fazer, ela pede desculpas, diz que precisa ir e sai correndo, deixando Tashu atônito, refletindo sobre a confissão inesperada. Ele lembra que, no passado, Hisham também tentava dizer que o amava ou gostava dele, mas sempre mudava de assunto ou dava uma desculpa. Horas depois, Hisham está abalada, questionando por que disse aquelas palavras. Em retrospectiva, ela percebe que suas emoções a fizeram querer expressar gratidão antes que Tashu partisse. Suas emoções internas debatem qual delas deveria transmitir esse agradecimento, e a que chegou primeiro foi a do amor, revelando seu desejo mais profundo, mesmo contra sua vontade. Apesar do ocorrido, Hisham se preocupa com o festival, temendo que a situação tenha abalado a amizade deles, mas uma parte dela quer revelar os sentimentos que guarda no fundo do coração. Enquanto isso, Tashu tenta entender se Hisham realmente se declarou. Mas, como bom homem, não capta a indireta. Os dias passam, e eles combinam de se encontrar no festival. Hisham aparece usando o lindo yukata e pergunta se está bonita. Antes que Tashu responda, memórias dos dois vêm à tona,
deixando-os ainda mais envergonhados. Ele consegue dizer que ela está linda, apesar da timidez, lembrando de um momento semelhante quando ela usava um maiô. Nervoso, ele mal consegue olhá-la nos olhos, mas não recua. Recuperando a compostura, Tachu oferece a mão para que ela não se perca, como na infância. Hisham, inicialmente, rejeita, dizendo que não é mais criança, mas logo muda de ideia, aceitando que, por essa vez, ele pode tratá-la como tal. Essa cena traz mais memórias, pois, em um festival passado, ela também pediu que ele segurasse sua mão para não se perder. Com a mesma expressão de antes, eles aceitam a proposta e aproveitam o festival juntos, criando mais memórias inesquecíveis. Hisham, cada vez mais, deseja estar perto dele, decidida a não evitar o que realmente sente, mesmo que isso possa ser desconfortável. Quando o festival termina, Tachu levou Hisham em direção ao templo para que pudessem aproveitar a vista noturna. Aproveitando o momento, ele tinha algo a dizer. Calmamente, subiram as escadas do templo, embora Hisham ainda estivesse imersa em seus pensamentos. De repente, Tachu a encarou, e ela pensou que ele poderia estar tentando beijá-la. Mas, na verdade, ele apenas tirou uma semente de seu cabelo. Isso não os desanimou. Ao chegarem, Tachu não hesitou e disse que também a ama, correspondendo à confissão que ela fizera dias antes. Ele começou a explicar que, desde que voltou, só pensava nela, que havia tantas coisas que amava nela e que esconder o inevitável era inútil. Por isso, deixou claro que a ama ainda mais do que no passado e quer passar mais tempo com ela, não apenas para evitar que se perca, mas para ajudá-la a não cair no abismo que enfrentou antes. Assim, a partir daquele dia, a relação entre Hisham e Tachu começou oficialmente. Naquela noite, Hisham só conseguia lembrar da confissão de Tachu, que a aceitava como ela é. Com um sorriso de felicidade, ela adormeceu, pela primeira vez em muito tempo, com paz. Conforme os dias passavam, os momentos felizes que compartilhavam se tornaram frequentes. Hisham estava mudando. Já não era mais a pessoa sombria de antes. Agora, uma luz a guiava. Sua mãe notou essa transformação. Os dias continuaram. E, em um dia comum, enquanto voltavam para casa, Hisham percebeu que Tachu estava pensativo. Ela perguntou se algo estava errado, e ele parou para falar sério. Revelou que seu trabalho terminaria antes do previsto, o que significava que ele teria que voltar à cidade em breve. Então, fez uma pergunta importante. Gostaria ela de morar com ele em Tóquio? Apesar de seu apartamento ser pequeno, eles poderiam procurar um lar juntos, pois ele queria estar com ela. Não importava o que acontecesse. Surpresa com a proposta, Hisham imaginou uma vida de casada com Tachu e aceitou. Hisham foi falar com sua mãe, perguntando se ela aprovaria sua mudança para Tóquio com Tachu. Após pensar, a mãe concordou, dizendo que Hisham deveria tomar suas próprias decisões, mas com a condição de que comece bem. Antes de partir, a mãe impôs outra condição. Queria visitar Tachu para conhecê-lo melhor, curiosa sobre o homem que transformou Hisham de volta ao que era. Faltando poucos dias para a mudança, Hisham e Tachu decidiam o que levar. Entre suas coisas, ela mencionou que era hora de se desfazer do piano que não usava mais. Tachu, então, pegou o folheto que seu chefe lhe dera, sobre um evento onde professores de piano locais buscavam um mestre temporário para tocar músicas infantis. Ele pediu a Hisham que tocasse o piano uma última vez, lembrando a promessa que ela fizera de compor músicas para ele ouvir quando estivessem separados. Embora não pudesse cumprir essa promessa como antes, Hisham aceitou participar do evento, decidindo que seria a última vez que tocaria antes de abandonar o piano, definitivamente. Após se despedir de Hisham, Tachu refletiu se era realmente bom que ela tivesse aceitado sua proposta, já que a música a levará a um caminho de sofrimento no passado, e ele não pôde ajudá-la. Ainda assim, ele queria lembrar da felicidade que Hisham sentia ao tocar piano. Decidiu, então, fazer o possível para proteger o sorriso que estava voltando a ela. No dia do evento, eles estavam prontos para entrar. Antes, Tachu encontrou seu chefe, que ficou curioso por ele estar ali e perguntou sobre a pessoa escondida atrás dele, imaginando ser sua irmã. Hisham,
nervosa, revelou que era, na verdade, sua namorada. Na abertura do evento, a professora responsável e sua assistente direcionaram a atenção às crianças, anunciando que elas ouviriam algumas músicas. Alguns professores temporários foram trazidos para o evento, e um deles acredita estar acima dos demais, pensando ser provavelmente o melhor pianista presente, pronto para exibir suas habilidades. No entanto, sua atenção é captada por uma pessoa anunciada como professora temporária. Ele acha que é uma brincadeira, pois não acredita que uma delinquente possa tocar no nível de um mestre. Deixando isso de lado, chega o momento em que os professores tocam músicas para as crianças. Hisham, tomada pelo nervosismo, sente os obstáculos se tornarem altos demais. Sua ansiedade chama a atenção da assistente da organizadora, que questiona por que permitiram que aquela garota fosse professora temporária. A organizadora responde que Hisham parecia gentil e que sua forma de tocar a intrigou. A assistente, ainda cética, pensa que, se a delinquente não compreender o verdadeiro significado da música e falhar em cativar as crianças, ela terá que intervir e tirá-la do evento. Nem todos, porém, têm preconceitos contra Hisham. Alguns estão ansiosos para ouvi-la, apesar de seu nervosismo diante da nova situação. Olhando para as crianças ao seu redor, Hisham vê seus rostos cheios de expectativa, incentivando-a a tocar. Tashu também a observa com olhos que aceitam tudo nela. Diante dele, Hisham decide dar o seu melhor e começa a tocar. Nesse momento, um flashback revela que ela já tocou para o público antes, mas suas apresentações deixavam as pessoas com um sentimento amargo devido à singularidade de sua melodia. Agora, ela entende por quê. Nunca imaginou que tipo de música o público queria ouvir. Desta vez, porém, é diferente. Sua interpretação deixa todos sem palavras, uma performance única que parece expressar o que ela sente ao tocar. Os outros professores ficam surpresos com a harmonia, perguntando-se que experiências Hisham viveu para alcançar tal nível. A organizadora reconhece a peça que ela toca, notando que é diferente do que lembra, com um toque sombrio que reflete o passado de Hisham. Ela agradece por Hisham permitir que as crianças ouvissem sua história. A assistente, também tocada, lembra de seu próprio passado, quando não foi aceita em uma audição, e a interpretação de Hisham a faz reviver aquele dia, reconhecendo a beleza de sua música. A performance de Hisham atrai as crianças, que ouvem atentamente cada nota, observando os rostos sorridentes ao seu redor. O sentimento que ela achava ter perdido floresce novamente, permitindo que ela volte a gostar de tocar como fazia na infância. Ao terminar, Hisham reflete sobre por que esse sentimento ressurgiu, concluindo que foi a alegria de fazer todos felizes com sua música. Ela é recebida com aplausos pela incrível apresentação. A organizadora agradece aos professores temporários, inspirada, toma o piano para tocar, mostrando a qualidade de sua música, que está um passo à frente dos demais. Alguns se perguntam se ela é uma profissional e por que ensina em um lugar como aquele. A assistente sabe a resposta. Ela faz isso por capricho, porque ama ensinar piano, assim como acolheu a assistente por capricho. Um flashback mostra a assistente, desanimada sob a chuva após falhar em uma audição. A organizadora, então, a encontra, reconhecendo-a como a garota que tocava na rua, e faz uma proposta. Está abrindo um lugar para dar aulas de piano e acredita que, com um pouco de polimento, a assistente pode brilhar. Foi assim que ela se tornou sua assistente. De volta ao evento, a organizadora inicia a última atividade, na qual cada professor ensinará noções básicas de piano às crianças. Um menino se aproxima de Hisham, empolgado, dizendo que sua apresentação foi impressionante e que ele quer ser como ela. As palavras do menino, dizendo que quer tocar piano como ela, são novas para Hisham, que fica feliz e se anima a ensinar-lhe o básico, dizendo que um dia ele realizará seu sonho. Mais crianças se aproximam, e ela, contente, abre espaço e as ensina, assim como os outros professores. Ao final do evento, a organizadora faz uma pergunta a Hisham. Gostaria de ser uma de suas professoras? Surpresa! Hisham já tomou sua decisão e recusa a oferta. A mais desapontada é a assistente, que, entre palavras hesitantes, diz que gostaria de ter conversado mais com ela sobre piano.
Assim, despedem-se de Hisham. A organizadora pergunta à assistente se ela deseja seguir seu próprio caminho, pois já é boa o suficiente para passar em audições. A assistente responde que quer ficar mais tempo com ela, pois, após ver Hisham tocar, compreendeu algo e deseja continuar estudando. Enquanto isso, Hisham e Tashu saem e encontram o chefe de Tashu, que não esperava que Hisham fosse uma professora. Ele comenta que sua filha se tornou fã dela. Após a despedida, Hisham diz que o dia foi divertido, mas Tashu fica com um gosto amargo, pois seria a última vez que a ouviria tocar. Hisham, então, quer falar sobre sua decisão. Mudou de ideia e quer seguir o caminho da música, que pensava estar perdido. Surpreso, Tashu ouve enquanto ela continua, revelando que economizou o suficiente com seu trabalho para se sustentar por um ano. Durante esse período, planeja se dedicar ao piano para estrear e seguir uma carreira musical. Mesmo que não dê certo, ela quer que o piano faça parte de sua vida e não desistirá. Mesmo que não consiga debutar, pois a pessoa a quem mais deseja dedicar sua música estará ao seu lado. Tashu propõe procurar um apartamento onde possam ter um piano, prometendo apoiá-la em seu sonho. Hesitante, Hisham pergunta se ele está de acordo, e Tashu afirma que não há problema, pois já esperava por isso. Agradecida, Hisham se motiva, sabendo que tem um ano para resolver os problemas de sua vida e precisa praticar muito. Tashu, porém, a interrompe, dizendo que ela deve descansar o suficiente para não repetir os erros do passado. Assim, eles iniciam esse novo caminho juntos. Naquela noite, Tashu está radiante, pois Hisham recuperou a faceta que ele pensava estar perdida, apesar dos tempos difíceis que testemunhou. Ele quer apoiá-la, no que puder. Hisham, por sua vez, conta à mãe que deseja retomar a música. A mãe responde que não precisa explicar, pois é hora de tomar suas próprias decisões e fazer o que quiser com sua vida. Hisham, preocupada com as finanças, menciona que, ao seguir esse caminho, não poderá ajudar com as despesas por um tempo, acreditando que, desde que o pai as deixou, não tinham dinheiro suficiente, e por isso a mãe trabalhava tanto. Confusa, a mãe esclarece que aceitou tanto trabalho, não por problemas financeiros, mas para que Hisham vivesse a vida que sempre quis. Ela não precisava carregar esse peso. A mãe lembra quando Hisham quis começar a trabalhar, sem imaginar que era por preocupação com ela. Tomando os ombros da filha, ela se desculpa repetidamente por não ter explicado suas intenções, lamentando as decisões que causaram essa preocupação. Os dias passam, e a mudança para o novo lar se aproxima. Empolgada, Hisham começa a organizar o que levará para continuar praticando música. Ela desenterra seu velho piano de brinquedo, tão quebrado quanto lembrava, e suas cadernetas cheias de anotações para melhorar no piano. Enquanto fazia isso, recordava como, após abandonar o piano, Hisham continuou compondo para o violão, mas agora está de volta e se questiona se está tudo bem a vida lhe dar outra chance para perseguir seu sonho. Pegando uma de suas cadernetas, ela só pede para que a deixem tentar um pouco mais. Momentos depois, recebe uma mensagem de Tashu, que veio visitá-la. Ao entrar, ele nota o velho piano de brinquedo com o qual se divertiam. Hisham mostra que está quebrado, mas pretende consertá-lo e afiná-lo. Mesmo assim, ela toca uma música, levando Tashu a lembrar da infância, quando ouvia Hisham tocar. Ele recorda a promessa dela. Quando crescesse, cantaria e tocaria piano, compondo músicas para ele, para que pudesse ouvi-la mesmo estando tão longe. Tashu, então, diz que a ama, surpreendendo Hisham com a declaração repentina. Ela retribui o sentimento, mas Tashu quer esclarecer algo mais. Chamando-a pelo nome, ele diz que, mesmo que ela não cumpra a promessa, nunca a odiaria, pois o que ama nela não é a promessa ou o piano, mas seu sorriso, que brilha como o sol. Ele se aproxima lentamente e a beija, deixando Hisham nas nuvens. Ao voltar a si, ela pede que tentem mais uma vez. Ficam juntos por um tempo até a hora de se despedirem. Incapazes de se separar, trocam mais um beijo, que os ajuda a superar a timidez, antes de irem para suas casas. Antes da mudança, chega o dia de encontrar suas famílias, que se reúnem em um ambiente inicialmente tenso.
Os pais de Tashu vão direto até Hisham, mudando o clima, pois não a haviam há muito tempo. A conversa flui até chegar a um tema sério. A mãe de Tashu se culpa com a mãe de Hisham por não terem feito nada quando o marido delas deixou. A mãe de Hisham responde que isso não é verdade, pois sempre tentaram conversar, mas ela própria se afastou dessa amizade, reconhecendo que não deveria ter feito isso pelo bem de sua filha. Com isso esclarecido, ela se desculpa, e as famílias se alegram por se reconciliarem. Então, passam ao motivo do encontro. A mãe de Hisham pergunta a Tashu o que acha de sua filha. Sem hesitar, ele diz que a ama de verdade, que estar com ela o faz sentir que pode dar tudo de si e que deseja passar mais tempo juntos. Ele pede permissão para estar com Hisham. Ela o acalma, dizendo que é muito cedo, mas fica feliz por ele a ver assim. Ambos ficam envergonhados. A família de Tashu aprova o casamento dos dois, mas a mãe de Hisham acha precipitado, embora reconheça que não tem autoridade para opinar. Saber que há alguém em quem pode confiar sua filha a alivia. Pensativa, ela é interrompida pela mãe de Tashu, que brinca sobre ela pensar demais, mas a considera alguém